queridos, olá queridas, boa noite, bem-vindos a mais uma live. Gratidão por esse momento divino, esse momento sagrado. É muito lindo, é muito maravilhoso poder estar aqui e poder falar sobre essa vida maravilhosa. Gratidão, Marli, pela tua presença, seja bem-vinda. Gratidão, Carmelinda, pela presença, boa noite. Gratidão, Bianca, pela presença, bem-vinda, boa noite. Boa noite, queridas. Bem-vindas a esse espaço maravilhoso, esse espaço sagrado, né? O que não é sagrado aqui em Gaia, né? Na Mãe Terra, esse lugar maravilhoso. O que não é sagrado aqui. Né? Gratidão pela presença. Gratidão, João Carlos, pela presença. Bem-vindo, querido. Seja bem-vindo. Então, queridos, vamos dar sequência nas nossas lives. Tá? Hoje é a live 73. Semana passada nós não fizemos a live. Então, tentei fazer até durante a semana, mas não deu. Então, hoje que era o dia mesmo para a gente fazer essa live e falar desse assunto maravilhoso, né? Assunto maravilhoso e falar dos nossos irmãos da terra interna, tá, gente? Chegou a hora, né? Os tempos são chegados e eles serão o nosso primeiro contato, né? Nosso primeiro contato será os seres que vivem na terra interna. Então é disso que a gente vai falar hoje, tá? Sobre a vida deles e quando será esse contato, tá? Boa noite a Laura, gratidão pela presença, Laura, seja bem-vinda. João Carlos aí falando quanto tempo, mas estamos juntos. Se você está aqui é porque a gente está conectado de alguma forma e agora é o momento certo aí para a gente estar se falando aí, trocando energia. Tá? Boa noite a todas as pessoas que estão e gratidão, as que estão e as que vão chegar, tá? E as que vão ver essa live depois, tá bom? Vai ficar gravado, tá? Então a gente está fazendo ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook, tá? Simultaneamente. Então vou estar olhando de ladinho assim para um e para outro, tá, gente? Mas é isso. E para baixo também de vez em quando, né? Tem uma colinha aqui para só uma guiança para sequência, tá bom? Então é isso. Boa noite a Márcia. Gratidão pela presença, seja muito bem-vinda, tá? Então vamos, querido. Hoje a Mislene também. Boa noite, Mislene, bem-vinda. Gratidão pela presença. Cláudio Cunha, boa noite. Gratidão pela presença, sejam bem-vindos, queridos. Vamos iniciar nossa live, tá? É aquele tema, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos nesse tema aí e estamos trazendo a cada semana aquelas verdades universais, né? E sintam nos seus corações, tá bom, queridos? Essa é a verdade. Então hoje, gente, o tema é a verdade sobre a vida na quinta dimensão de nossos irmãos lemurianos, da cidade de Telos, na intraterra, e quando será nosso encontro com eles. Tá? Esse é o assunto, tá, queridos? E na intraterra, né? Ou melhor dizendo, na terra interna, tá? Tem muita vida ali, tá? E alguns chamam de terra oca, né? Então ali tem lugares maravilhosos. Em alguns filmes, né, mostrado alguma coisa, tá? Mas são lugares maravilhosos, tem seres ali que vivem da quarta alta até a sétima dimensão, tá? E eles serão o nosso primeiro contato,
né? Não é um contato extraterrestre, né? Que eles não estão fora da Terra, eles estão dentro da Terra, tá? Então, assim, não é extraterrestre, entende? São nossos irmãos, nossos primos, né? Que a gente está na superfície, em uma dimensão, nós aqui, a terceira dimensão, né? Apesar da Terra estar na quarta, né? Ainda tem uma baixa densidade, né, presente na humanidade, na massa crítica, né, que é a terceira dimensão. Alguns estão vivendo na quarta, tá? E outros até na quinta, mas a Mãe Terra, né, a Gaia, já está na quarta dimensão, tá, queridos? Já falei isso aqui. Boa noite aí a Lúcia, bem-vinda, gratidão pela presença, tá, queridos? Vamos lá. Então, pessoas, é com imenso prazer e alegria que eu retorno. Estamos aqui juntos novamente. Isso porque a cada momento deste, né, ancoramos mais um pouco das verdades divinas, das verdades imutáveis do universo, que é o que a gente traz aqui, tá? Estamos aqui reunidos no amor universal e reunidos na luz crística, tá? Recebam o meu abraço, recebam o meu amor, tá, queridos? E como eu sempre falo, essa é a minha verdade, tá? E essa verdade pode libertar você, pode ajudar você, tá? Como eu sempre falo, o que traz o nosso bem-estar é a verdade que tem dentro de nós, é a verdade de cada um, tá? Então o que eu vou dizer aqui é o que eu acessei e ressoa com o meu coração, tá? Ressoa com a minha alma, com a minha essência. E toda a verdade está dentro de nós, está dentro do nosso coração. Aí vocês sentem se ressoa com vocês. Se ressoar, é uma verdade sua também. Só é uma lembrança, né, do que vocês já sabem. E se não ressoar, e gratidão por estarem aqui, por estarem abertos, né? E aí você segue o que você acredita. Então, dessa forma é maravilhoso, porque assim você pode conversar com uma pessoa, falar do que você, da sua verdade, a outra pessoa fala da verdade dela, e aí você segue o seu caminho, ela segue o caminho dela, e o que ressoar com você, você traz, e aí a gente é assim, a gente vai mudando a nossa opinião, a gente vai ancorando mais conhecimento. Então não existe uma verdade imutável, né? Aquela fixa. Sempre a gente vai falando assim, eu achei que era assim, mas agora é assim. Eu mudei minha opinião, eu mudei minha maneira de pensar. É assim, o universo é dessa forma. A gente vai transformando, a gente vai expandindo e outras verdades vão chegando na nossa vida. Não é que aquilo era mentira, não é isso. Até onde eu acessei era daquela maneira. Aí eu acessei outras informações, aí você vai expandindo. É dessa forma, né? O universo é assim, está em movimento e nós estamos em movimento também, tá? Então, nessa dimensão, né, como eu sempre falo, na terceira dimensão, né, na quarta inferior, não existe uma verdade universal, né? Aqui existe, as verdades são fragmentadas, né? Aí você tem que ir montando o quebra-cabeça, tá? Mas é a nossa verdade que traz o bem-estar, é isso que importa. A nossa verdade é o que faz com que a gente tenha as nossas crenças, que a gente vive a nossa vida. E aí é importante expandir, né? Não quer dizer que você tem aquela verdade é assim para sempre. Não é isso, né? Se você ficar fixo naquela verdade, você não vai expandindo, você fica ali, né? Então é importante expandir. Como é que você expande a consciência? É o conhecimento, né? É buscando conhecimento, é lembrando de tudo aquilo que está dentro de você. Então, gratidão por estarem aqui, queridos. Muita gratidão nesse local de muita luz, de muito amor e nessa egrégora, nessa família. Tá? Vamos lá, vamos começar. Tá bem? Então, vamos lá. Vou repetir aqui o título, tá bem? Para a gente entrar nessa sintonia. A verdade sobre a vida na quinta dimensão de nossos irmãos lemurianos da cidade de Telos, na intraterra. E quando será nosso encontro com eles? Tá? A Lúcia já está fazendo um comentário aqui, né? Somos todos um. A Márcia também falou
linha do tempo positiva, com certeza, maravilhosa. E está falando que a nossa diferença entre uma e outra pessoa é tão ínfima e nos torna iguais. Sim, somos iguais, né? Cada um tem um momento da sua expansão, né? E assim, respeitar, cada um respeitar o outro, né? Aí você respeita, você respeitando você mesmo, você respeita o outro também. Tá bom, querido? Mas é por dentro a visão que temos do mundo nos ancora em espaços diferentes. É o que a Lúcia está comentando. Por isso temos na energia crística e amor fraterno algo bom, o que nos une e nos eleva rumo à ascensão. É isso, querido. É como eu sempre falo, só o amor eleva e transforma de verdade. Se você chegar em um ponto que a cada pergunta a sua resposta é o amor, aí você já está ascensionando, com certeza. Fiquem à vontade, tá? Para fazer uma pergunta, para fazer um comentário, para falar de uma experiência, tá bem? Vamos lá. Primeira coisa, tá? Como foi o deslocamento para intra-terra, a terra interna? Tá? Então, como foi o deslocamento, né, dos lemurianos, né, e atlantes para a terra interna, tá? Então, assim, nos momentos finais dos continentes Lemúria e Atlântida, tá, gente? Eu já fiz uma live, tá, sobre a queda da Atlântida e a queda da Lemúria também, tá? Eu não lembro mais aqui o número, mas se a Bianca quiser, a Bianca tá aí, se ela quiser colocar essas duas lives aí, tá, Bia? É importante para as pessoas depois, se quiserem ver essa live, tá bom? Então fala sobre a Lemúria e a Atlântida, tá? Como foi que aconteceu, tá? Então, nos momentos finais, né, da queda dos continentes da Lemúria e da Atlântida, havia se iniciado uma disputa para ver quem controlava o planeta e qual seria o centro principal dele, tá? A era lemuriana e a Atlântida são de 4 milhões e 700 mil anos antes de Cristo, tá? Então, sim, isso já existe há muitos milhões de anos, tá, querido? Isso não é de agora, tá? Então, a era lemuriana e a Atlântida é de 4 milhões e 700 mil anos antes de Cristo. Então, naquelas lives que eu fiz, eu estou falando mais detalhadamente sobre um e sobre o outro, tá? Até 16.012 anos atrás, no caso da Lemúria, que aí a queda da Lemúria foi há 16.012 anos atrás, tá? Numa guerra, né, com a Atlântida, tá? E 12.224 anos atrás foi a queda da Atlântida. Tá? Primeiro foi a Lemúria, numa guerra com a Atlântida, e depois foi a Atlântida, 12 mil anos atrás, 12.224 exatos, tá? Então, eu lembrei das lives aqui, tá? Até a Bianca está colocando aí, foi a live 31, que é verdade sobre a Lemúria e suas raízes, e a live 32, é verdade sobre a Atlântida e suas raízes, tá, queridos? É só ir no canal do YouTube, Nassip Uglius, lá vocês vão procurar a live, vão procurar a playlist sobre lives, vai na live 31 e 32, tá bom? Então, foram fisicamente, tá, até os locais para entrada para a terra interna. Então, as pessoas, né, os seres, né, que saíram da superfície, tá bom? Foram fisicamente até os locais para entrada para a terra interna, tá? Foram abertos portais físicos, redes especiais subterrâneas que os levaram a vários pontos, tá? As escolas de mistérios foram carregadas nas memórias, pois os templos naquelas alturas já haviam sido tomados pelas forças invasoras e dominantes, tá? Eles, na época, gente, eles tinham já tecnologia para fazer escavação, tá? Para construir uma cidade intraterrena, eles já tinham tecnologias, tá bom? E onde criaram
a cidade de Telos. Muitas pessoas falam Telos, tá? A pronúncia correta, inclusive falada pelos telocianos, é Telos, né? Então, na cidade de Telos, sobre o Monte Shasta, na Califórnia. Então, na Califórnia tem o Monte Shasta e sob ele existe a cidade de Telos, é uma cidade lemuriana, tá? Houve um preparativo, queridos, para isso. Eles foram avisados pelos mestres ascensos, anjos, arcanjos, que algo estava para ser concluído e que eles deveriam começar um novo ciclo em um lugar diferente. Então, aqueles seres foram avisados, o que estavam numa frequência mais elevada. Quer dizer, nessa época estava tendo guerra, confusão. Então, tinha as pessoas que estavam numa frequência baixa, envolvidas em guerras. Só que tinha outras pessoas que estavam numa frequência mais elevada, que eles conseguiam ouvir os seus mentores, os anjos, os mestres, e eles foram orientados a saírem da superfície. Tá, queridos? Então, aqui, ó, a Bianca colocou aqui no Instagram, tá? A live, eu vou fixar aqui, queridos, tá bom? Então, tá fixado aqui, tá? E assim, e ela vai colocar no Facebook, o Facebook já entra nos comentários, fica lá fixo, tá bem? E aí eu vou comentar também quando eu finalizar a live, né, no descritivo da live eu vou comentar ali também, tá bom? Então, os seres que estavam numa frequência mais elevada, que não estavam envolvidos no conflito, foram avisados, tá, queridos? Para se deslocarem. É como agora. As pessoas que estão despertando, que estão numa frequência mais elevada, estão fora dos conflitos, né? Então, os nossos irmãos vão começar a contactar, nossos irmãos da Terra interna vão começar a contactar as pessoas que estão em frequências mais elevadas, que não estão envolvidas em conflitos, guerra, discussões, né, em frequências baixas, tá? Bom, vamos lá. Eles levaram coisas importantes que eles tinham e que também estavam nas mãos de outros, tá? Mas naquele momento era importante levar com eles para dentro da Terra. Então eles levaram aquilo que era importante levar com eles para dentro da Terra. Alguns objetos importantes estavam nas mãos de seres escuros e foi tentado reaver esses objetos de volta. Tá? Então a Lúcia Souza está comentando, os Atlantes tiveram seu final no dilúvio? Sim. Tá? Isso a gente está falando nessa live 31 e 32. Né? Foi um dilúvio, né? Foi um cataclismo, né? Teve uma placa tectônica, né? Que ela subiu assim, ó, né? Fez assim, né? Levantando a terra, né? Então aí aconteceu tsunamis, né? Todas essas catástrofes. Mas não foi de um dia para o outro isso, né? Isso não foi de um dia para o outro, tá? Isso levou tempo para acontecer. Tá bom? Então, eu não vou entrar aqui não, para não fugir do nosso assunto aqui, tá? A Bianca também colocou no Facebook, tá? Gratidão, Bianca. Então, alguns objetos importantes. A Márcia Teixeira está perguntando, os gigantes ajudaram na construção? Eles eram gigantes para nós, né? Os telocianos, né, gente, eles têm altura de 3 metros, 3 metros e meio, 4 metros, tá? Eles são bem altos, tá? Então, quando a gente tiver nosso contato com eles, a gente vão estar próximo dos gigantes, mas são seres bem amorosos, maravilhosos, delicados, né, sutis. E, nossa, assim, são um amor de pessoa, né, como se fala, né? São seres da quinta dimensão, então só existe amor
e amor. Tá? Então, na Terra interna tem seres dessa altura, tem seres baixinhos também, tá? Tem tudo quanto é tipo de seres na Terra interna. Vamos lá. Então, alguns objetos importantes estavam nas mãos de seres escuros e foi tentado reaver esses objetos de volta. A grande maioria eram pedras, cristais e objetos ligados à parte mística na época. Tá? Alguns não podiam ficar com eles, com os escuros. Era essa parte de rituais e curas que deveriam ficar em Telos. Então, os telucianos queriam levar para Telos, né, para a cidade de Intraterra, esses objetos, né, que era para trabalhar as curas. Tá? Então, houve um momento ali de conflito por causa desses objetos, que não iriam impedir tudo o que estava para acontecer. Então, os escuros, né, eles achavam que com esses cristais, esses objetos, né, essa parte mística, eles poderiam evitar o que estava para acontecer. Eles acreditavam nisso, mas não tinha como. Já estava acontecendo. Então, quando a coisa já está acontecendo, você não consegue evitar. Você já materializou isso tempos atrás. Então, o que estava acontecendo não é que ia acontecer agora, já tinha sido materializado antes. Então, não tem como você impedir uma coisa que já está acontecendo, tá? Então, eles tinham essa falsa esperança, desesperados em acreditar que aqueles objetos iriam salvá-los, né? Não tem como, tá? Então, gente, vou entrar numa parte aqui bem interessante, tá? Os que tinham o plasma do medo, não era possível ir para a Terra interna, esse novo ciclo. Então, as pessoas que tinham o medo, né? Que sentiam o medo, que tinham o plasma do medo, era impossível ir para a Terra interna, para esse novo ciclo. Porque esse plasma do medo faz com que a pessoa não acredite, cria ilusões, medos, e a pessoa não consegue existir em dimensões mais elevadas. Não consegue. Tá? Isso é até um exemplo para nós. Tá? Quem ainda, né, tem o plasma do medo, tem medo de tudo, não consegue ir para dimensões mais elevadas, tá? Fica preso numa dimensão mais baixa, inferior, que é a terceira dimensão, onde ela faz tudo por causa do medo. Né? Então, assim, o medo é uma das coisas, né, uma das crenças que mantém a pessoa na sobrevivência, mantém a pessoa travada, a pessoa não vive. Né? O medo paralisa a vida. Então, o medo é uma das crenças que precisa ser trabalhado, tá? Tem que trabalhar essa questão internamente. Essa questão do medo, porque a pessoa não consegue existir em dimensões mais elevadas. Quem tem o medo. Medo para tudo, 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 tudo. Isso é uma crença que existe, vamos dizer assim, na massa crítica da humanidade. Tá? Isso está no campo. Só que você consegue sair desse campo. É você fazendo o seu trabalho interno. Você consegue sair. Tá bom? Então tá. O medo, tá, gente? É de uma dimensão mais baixa. E a pessoa não consegue existir na quinta dimensão. E nem na quarta alta. Não consegue. Tá? Então, quem sente medo de tudo tem que trabalhar essa questão. O medo é uma ilusão, porque nada é maior do que a gente. Nada, nada. Então, o medo é uma ilusão que está impregnado no campo das pessoas, que isso vem de várias encarnações. Então, está incrustado. Então, a pessoa tem que fazer um trabalho interior, tá? Para poder dissipar o medo dela, tá? E quem se sentir, eu posso ajudar a pessoa a fazer esse trabalho,
Tá bem, gente? Então, quem sentir, eu posso ajudar. É só me chamar no privado, né? Tanto no Instagram como no Facebook, tá bom? E no nosso blog lá tem um banner, né, falando dos atendimentos pessoais, tá? Fiquem à vontade, tá bom, queridos? Então, eu posso ajudar. Então, aqui, quando eu estou falando uma coisa, eu me disponho também a ajudar, para que a pessoa saia de onde ela está, para que ela avance no caminho, tá? Então, é uma ajuda, é uma orientação, tá bom? Então, vamos lá. Como é distribuída a terra oca, ou a intraterra? Como é a geografia interna, tá? Da terra interna? Vamos lá. É baseada em dimensões. Tudo na intraterra é baseada em dimensões. É como se tudo estivesse no mesmo lugar, mas são lugares diferentes, porque estão em dimensões diferentes, né? Então as dimensões, elas se interpenetram entre si, tá? Por exemplo, aqui onde estou, onde vocês estão, existem todas as dimensões, porque a dimensão não é um lugar, é um estado de ser, é um estado de consciência. Então você acessa a dimensão de acordo com o seu estado de consciência, de acordo com a sua expansão de consciência, tá? Então, na intraterra, o que difere um lugar do outro é o estado de consciência das pessoas. Somente a dimensão que diferencia as pessoas, a maneira de viver, o ecossistema, tudo é de acordo com as dimensões. Então, é como se estivesse tudo no mesmo lugar, mas são lugares diferentes, porque está em outra dimensão. Cada dimensão é uma oitava acima, tá? Mas são tecidos de espaço-tempo. E você acessa aquela dimensão de acordo com o seu estado de consciência. Quanto mais elevada a sua consciência, quanto mais desperto você acessa dimensões mais elevadas. Tá bem? É como, por exemplo, você não vê os seres, mas eles estão aqui, assistindo a esta conversa. Por exemplo, aqui onde eu estou, onde vocês estão, há outros seres assistindo, mas você não os vê, porque eles são de outra dimensão, uma dimensão mais elevada. E quando você está numa dimensão mais elevada, a pessoa vibra mais rápido, né? Então, em hertz. Então, nós estamos aqui vibrando numa dimensão, então a gente vê um ao outro, então os outros seres estão na dimensão mais elevada, vibram mais rápido, aí você não vê. Então, os telocianos, né, da cidade de Telos, tem várias entradas para a Terra interna, né? Na live passada eu falei desses lugares, né? Tem vários lugares, em Minas Gerais tem, no Rio tem, em todos os lugares tem, no mundo inteiro. Aí as pessoas procuram, só que não vê, porque está na quinta dimensão, e as pessoas estão na dimensão mais baixa, então não conseguem ver. Então a pessoa passa do lado da entrada e tem lá nossos irmãos em pé na porta e vendo os seres procurando, e os seres não os veem, não vê a entrada, não os vê. Por isso que eles estão entre nós, mas nós não os vemos. E eu vou falar quando é que vai ser o nosso primeiro contato, quando é que nós vamos acessá-los, tá? Tá bem, gente? Então, eles estão conosco, eles estão em outra vibração, em outra frequência, vibram bem mais rápido, e aí não consegue vê-los. É isso. A única diferença que tem é a frequência. A única diferença que tem é a frequência. Só, mais nada, tá? O que diferencia a parte interna do planeta são as dimensões. É isso que diferencia a parte interna do planeta, as dimensões. Mais nada.
Vamos continuar. Como é a população? Como são fisicamente? Tá? No início, era uma pequena parcela que conseguiu ir para o interior da Terra, cerca de 25 mil pessoas. Então, quando eles começaram a sair da superfície, tá? Foram cerca de 25 mil pessoas que conseguiram ir. Eles não tinham medo de ir e de iniciar um novo ciclo. Eles confiavam. Eles tinham certeza que iriam conseguir. Tá? 25 mil pessoas. Tá? Vou ler um comentário da Lúcia Souza aqui. Já ouvi que também nossos irmãos galácticos aprenderam, depois da Terra já ter passado por várias eras, retirando os bons e deixando os demais, que dessa vez fizeram diferente. Espera aí. Que dessa vez fizeram diferente. Mudar a linha do tempo, todos conhecendo a verdade. Só não vai acender a pessoa o consciente não quiser se regenerar, mesmo que tenha passado pela troca do corpo. É assim, gente, o que vai ascensionar é expansão de consciência, tá? Não tem outra coisa, é expansão de consciência, é frequência, é você estar numa frequência mais elevada, tá? É isso, não tem outra coisa, tá? Então, cerca de 25 mil pessoas foram para a Terra interna, tá bom? Na cidade de Telos. Existem vários tipos de seres, muito altos e muitos baixos também, tá? Uns parecem com os humanos e outros não. Então, há muitos diferentes tipos de seres. E a humanidade tem que estar preparada para poder ver esses seres. Né? São seres de tudo quanto é tipo. Então, a pessoa só vai poder contactar quando ela não tiver mais julgamento, crítica. Né? Então, você vê uma pessoa diferente de você, você tem que já estar aceitando com amor, que não importa a aparência, o que importa é o que está dentro, que é o amor incondicional. O amor para tudo. Então você tem que estar pronto para isso, senão você não vai fazer o contato. Tá? Então, o que diferencia um ser do outro é a dimensão, é a frequência. Quando você só vai acessar quando você tiver isso, tiver tratado isso, não existir mais em você julgamento, crenças limitantes, tá? Críticas, apego, né? Então isso aí não vai te deixar ir para uma frequência mais elevada, tá? São de várias formas, várias alturas, várias cores. É isso. São seres de várias formas, várias alturas e várias cores. Mas são unidos no um. Então, todos na intraterra são unidos no um. A dimensão que vive vai da quarta alta até a sétima dimensão. É isso. Então, quando a gente, é como a Marlita comentando, respeito, sinceridade. Quando a pessoa conseguir respeitar ela mesma, né? A natureza, os animais, tá? Até uma formiguinha, né? Uma mosquinha, um mosquito, né? Quando você estiver já assim respeitando isso, né? Vendo que a Terra, né? A Mãe Terra é um local, é uma casa, não só para os seres humanos, mas para toda a diversidade que existe aqui, tanto de animais como da natureza. E aqui tem espaço para todo mundo, né? É como eu falo, se tem
um mosquito dentro da sua casa, tem uma barata, se tem uma aranha, se entrou uma borboleta, né? Ou o que for. Se você não quer que ela fique ali, retire o bichinho, né? Para fora. Aqui tem lugar para todo mundo, retira. Né? Porque todos têm o direito de viver, todos estão experienciando, tá? E eu já falei isso aqui. Cada animalzinho que você mata é uma célula sua que se apaga. Porque você está tirando uma vida. Então precisa de expandir a consciência para você ancorar isso dentro de você. Precisa aumentar o amor. O amor não está ainda suficiente para você amar aquele ser, ter compaixão, né? Compreender que ele também está experienciando, ele está ali tendo as experiências dele. E aqui cabe todo mundo, com certeza. Então tem que ter a consciência que no planeta é a casa de muitos tipos de vida, de muitos seres, tanto na superfície como na terra interna. Ok? Vamos lá para outro assunto aqui. Vou falando de vários assuntos, tá, gente? Como é o tempo de vida? Como é o tempo de vida dos seres da intraterra? A Márcia Teixeira está comentando, tá? Que barato pode ser espiã do futuro. Eu já vi com todo respeito, já vi barato spy. Então, o que eu posso falar sobre esses animaizinhos, né? Barata, os ratos, né? Todos esses animais que vivem ali nos esgotos, né? Eles são necessários. A sujeira que nós fazemos na superfície, que vão para os esgotos, eles estão lá para fazer a limpeza. Eles estão lá fazendo a limpeza que nós fazemos. A sujeira que nós fazemos em cima, em que julgamos para os esgotos, eles estão lá para limpar. É assim, então eles são importantes. Eles são muito importantes. Nada é por acaso, não existe nada que seja por acaso, né? Nada é por acaso, gente. Então eles estão lá, têm um propósito. Eles são importantes para fazer a limpeza que é feita em cima. Então eles estão lá para fazer a limpeza. A barata, o rato e vários outros ali. Não tem como. Fomos nós que criamos esses animais. Eles são a necessidade. Então, tudo que existe na Terra foram criado por nós, pela massa crítica. Porque quando você está provocando um certo tipo de, por exemplo, necessidade, o universo traz aquilo. Então fomos nós que criamos. Então não adianta você ter ódio, raiva de uma barata, ter medo de um rato, eles são importantes. A gente suja aqui em cima, manda para os esgotos e eles estão lá fazendo o trabalho de limpeza. É isso. É ser grato mesmo pela existência deles. É gratidão. É sim. Viver em comunhão. Tá? Então vamos lá, outro tópico. Como é o tempo de vida deles? Tá? Não existe um tempo preciso. Tá? Depende da experiência que se quer viver. Então o ser escolhe. Depende da experiência que se quer viver. Quando a pessoa decide, ela fazer a passagem, vamos dizer assim, decide trocar de corpo, ela pede a presença eu sou dela para que seja transferida de corpo. Quando o ser já experienciou tudo o que ela queria naquele corpo e não se sente mais em continuar com aquele corpo. Então é assim que funciona na intraterra, com seres da quarta alta, quinta dimensão. Tá? Aqui no caso, quinta dimensão. Então não tem um tempo certo de vida. O próprio ser que define. E quando ele quer ter experiência em outro corpo, ele está ali alinhado com o seu eu superior
fazem a mudança, tá? Mas geralmente vivem muitos anos, tá? Há seres de 12 mil anos, 18 mil anos, tá? Eu já falei isso aqui. Por exemplo, o Adama, sumo sacerdote de Telos, ele já existia na Lemúria, na Atlântida. E eles foram para a Intraterra e ele existe até hoje. E ele é representante da Federação Galáctica na Terra. E ele vai ser o nosso primeiro contato. Então nós vamos ter contato com seres de 18 mil anos, 20 mil, no mesmo corpo. No mesmo corpo. Porque são seres amorosos. São seres que têm toda uma tecnologia, o mais importante. Tenha consciência que nós somos eternos. Que nós somos seres ilimitados. Entende? Então vive no amor, na alegria. Compartilham isso, amor, alegria, felicidade. Para toda pergunta, a resposta dele é o amor. Eles sabem disso. Eles sabem que são seres ilimitados. Tá, queridos? Então, isso é isso. Então, isso é personalizado, de acordo com o caminho de cada um, sem um limite. É dessa forma. Depende do que você acredita. Depende do que você acredita. Tá? E agora eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que todos vocês conhecem. Tá? De Thoth, Hermes Trismegisto, tá? Então eu vou falar sobre isso aqui. Thoth e Hermes, o mesmo ser. Eles são o mesmo ser. O mesmo grande mestre representante direto das forças metatrônicas, tá? Um raio daquele chamado arcanjo Metatron, ou Metatron, né? Então, Thoth, Hermes Trismegisto são o mesmo ser. Ele é um raio do arcanjo Metatron, tá? Aí está uma grande representação do arcanjo Metatron no ambiente físico, queridos. Tá? Um dos seus grandes representantes, iniciador e iniciado pelas forças superiores e alta magia na antiga Atlântida, né? Ele rei e grande sacerdote atlântico há mais de 50 mil anos. Ele viveu mais de 50 mil anos. Hermes Trismegisto, Thoth, e foi o sumo sacerdote na era da Atlântida. Ali ele viveu 50 mil anos, no mesmo corpo. Então aí está um ser que viveu milênios, em um mesmo corpo físico, deixando este corpo somente nas últimas décadas do seu tempo linear. Então, somente agora, nas últimas décadas, ele deixou o corpo dele. Porque ele quis. Sim, tá? Hermes viveu no mesmo corpo por mais de 50 mil anos. Acreditem, se quiser, sintam em seus corações. Tá? Vou lhe dizer um pouco mais, tá, sobre isso. Ele foi um grande sacerdote na Atlântida por 16 mil anos, vivendo ainda no mesmo corpo. Tá? Ali naquela época, ele se chamava Arlik Vomalitz. Então, Arlik Vomalitz era um sumo sacerdote de Atlântida, viveu ali 16 mil anos. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Talvez alguns de vocês sim. Quando a Atlântida afundou, como já lhes disse, né, há cerca de 12 mil anos atrás, há mais de 12 mil anos atrás, ele migrou para o Egito, como tantos outros mestres fizeram. Tá? Aí está Arlik Vomalitz, agora como Thoth. Então no Egito, ele já era o Thoth, permanecendo com este nome por toda aquela história egípcia. Tá?
Então a própria Marli está comentando que ela sente isso no coração, ela sente essa verdade. É isso, porque está dentro. É só uma lembrança do que já existe. Depois da história egípcia, ele como Tote, ele migrou pessoalmente para a Grécia, tá? Ainda no mesmo corpo físico desde a Atlântida. Iniciou ali a grande cultura grega de sabedoria, passando assim a ser chamado de Hermes. Então na Grécia ele passou a ser chamado de Hermes. Pitágoras esteve com Hermes. Hermes o levou ao santuário da sabedoria. Pitágoras recebeu das próprias mãos de Hermes a tábua de esmeralda. Tá? O que continha nessa tábua esmeralda? As leis herméticas, as leis do universo. Então, Arlik, Tote, Hermes, o mesmo ser, entregou as leis herméticas, que, como você sabe, são grandes leis universais. Entregou para Pitágoras a tábua esmeralda. É isso. Aí está, queridos, a herança de Tote e Hermes, que iniciou a tantos, preparando-os para as suas conexões com os céus. Imagina quantos iniciados, Tote, Hermes fez. Quantas vezes, viam nos templos egípcios com vários à sua volta, enquanto ensinava sobre as conexões profundas com a espiritualidade, a arte de estar sempre vivo, dominar os pensamentos e emoções. E isso a gente tem que fazer hoje, sabe? Estar sempre vivo. É querer estar vivo. É isso. Dominar os pensamentos e emoções. Em vez de você pensar em velhice, em morte, pense em juventude, pense em vida. E é isso que você vai estar passando para as suas células. É só você mudar o pensamento. Então eu dominava isso. Então tem que dominar isso, tem que dominar os seus pensamentos. Tá? Hermes foi um grande mestre da sabedoria e comunicação, que sabia muito bem como se comunicar. Ele ainda está presente de certa forma. E saibam, ele vai retornar novamente em outro corpo, porque ele quer e ele fará. Então nós vamos ter de novo conosco, tá? Ele de volta. Arlik Vomalitz, Tote Hermes, ele vai voltar. Imagine grande ser conosco. Maravilhoso. Está tendo frequência para ele voltar. No Egito, enquanto ensinava aos sacerdotes da época, iniciando os chamados médiuns, que transmitiam as vozes dos céus para a terra, é isso que o médium faz, é transmitir a voz dos céus para a terra. Incorporações, psicografia, psicofonia, preparavam-os para comunicações cristalinas. Tá? Ensinou sobre cromoterapia, sonoterapia, ensinou também sobre a cura através dos sons da natureza e mais. Tá? Ele fez isso tudo. Tote Hermes contribuiu pessoalmente, ele construiu pessoalmente 3 grandes passagens para a Terra interna, de Agartha. Uma delas é a pirâmide de Gizé. Então, ele foi um dos responsáveis pela construção da pirâmide de Gizé. E lá tem uma passagem para a Terra interna de Agartha. Tá aí, gente, uma verdade. Jesus esteve com ele e muito conversaram sobre as leis universais. Jesus foi iniciado por ele. Também. Eles trocaram muitas informações. Hermes levou tantas vezes a ambientes específicos para determinados trabalhos da alta hierarquia da luz. Tá? E ele voltará à fisicalidade. Ele voltará. Tá? Não só eles, tá, querido? Mas Tesla vai voltar, Nikola Tesla vai voltar, Michael Jackson vai voltar.
A princesa Diana já voltou, ela já encarnou, ela já está encarnada novamente, tá? Então esses seres, eles vão voltar para fazer a missão deles, para completar a missão deles. Com certeza. Por exemplo, Ayrton Senna, ele está no plano astral da Amazônia. Ele está ali fazendo o trabalho dele. Todos estão ajudando. Todos ajudando de uma forma. Ou aqui, ou lá, onde eles estão, em outra dimensão. Igual a gente fala, por trás dos véus. Né? Eles estão fazendo a parte deles. Nós estamos aqui na fisicalidade e eles estão do outro lado. Né? Ninguém é melhor do que ninguém. Aqui é o nosso lugar de dar nossa luz, de dar nossa contribuição. E lá é o lugar que eles estão agora. Tá? Então, queridos, vocês precisarão renunciar a velhas crenças, velhos medos, renunciar a muita coisa e terão de confiar na voz do seu coração. É isso. Tem que renunciar a essas crenças e confiar na voz do coração. Seguir o coração e confiar no que está por vir. O coração não é enganoso. Não é enganoso, tá? Todas essas verdades, tem certeza que estão balançando vocês. De alguma forma, de uma forma ou de outra. Sintam em seus corações. A todos que estão aqui, os que vão chegar. Tá? Meditem sobre isso, reflitam sobre isso. Tá? Aos pouquinhos. E até mesmo aqueles, né, que vêm às vezes a esbravejar, né, por qualquer motivo, relativo às informações que se encontram aqui, tá? Também estão segurando e dissipando as velhas crenças. Tá? Está dissipando as velhas crenças. Isso é um grande reativar. Reativar a sua memória akáshica, queridos. É isso. Está tudo no akáshico, está tudo no nosso campo. Está tudo no campo de cada um. Tá? Por isso, é necessário. Nesse momento, é necessário. É necessário. Os tempos são chegados, então é preciso de vir à tona esses assuntos, essas verdades. Sintam em seus corações, tá bem? Vamos para outro assunto aqui, tá? Os locais da intraterra ou da terra interna, tá? Como falei, o que existe são dimensões, tá? E as dimensões são estado de consciência. A dimensão não é um local, é um estado de consciência, ok? Por isso, não encontram fisicamente, geograficamente. Só encontra aquele que enxerga, além do que se vê. Só encontra aquele que enxerga, além do que se vê. Os portais para a Terra interna, na verdade, não existem para nós, porque estão em outra dimensão. Só quando a gente chegar na dimensão que estão os portais, que nós vamos vê-los. Então, isso é um trabalho interior de cada um de nós. Tá? E amanhã estarão obsoletos, devido à nossa evolução, e não iremos mais precisar deles para acessar a Terra interna. Entende? Não vamos precisar. Porque poderemos estar em um lugar apenas com o nosso pensamento. Então, à medida que vai expandindo a consciência, que vai despertando, a gente vai recobrando os nossos dons, os nossos talentos, que são direitos nossos, que existem, mas que devido, né, às nossas crenças, limitações, apegos, foi perdido o acesso ao amor, que não está suficiente, e etc, né, queridos? Tá? Então, há muitas entradas protegidas para Telos e Agartha. Muitas. Muitas.
O Monte Shasta é apenas uma das entradas, onde está ali abaixo a cidade de Telos. Os polos da Terra também são, tá? Eu tenho uma mensagem, né, uma postagem que está no blog do Conexões, que mostra os polos da Terra, né? Então, tem lá umas entradas enormes assim, ó, nos polos. Só que os satélites que existem não mostram essas entradas, tá? Os satélites, eles giram em volta dessas entradas. Giram em volta. Os satélites não passam por cima dessas entradas. Eles giram em volta. Tanto nos polos, né? Tanto de um lado como do outro do planeta existem umas entradas enormes para a Terra e Terra. Tá? É só acessar essa postagem lá no nosso blog, tá? Buscar lá Terra Interna, Intraterra, Terra Oca, na verdade Terra Oca, tá? Até se a Bianca quiser, se puder pôr aí, Bia, essa postagem, tá? Para as pessoas acessarem e conhecer mais um pouco, sabe? Tá? Então a Bianca, ela vai tentar colocar aí, tá bom, gente? É um artigo muito importante, né? E aí, para vocês terem uma ideia, como eles escondem de nós essa questão, tá? Então são buracos enormes que tem nos dois polos e não são mostrados, tá? Então vamos falar de mais pontos aqui, tá? Então o Monte Shasta é apenas uma das entradas, os polos da Terra também são. Em Manaus, em Mato Grosso, há outros pontos. Em Foz do Iguaçu, nas suas cataratas, há outros pontos. Nas pirâmides do Egito, nas esfinges, em Machu Picchu, no México, Estados Unidos, Índia, em vários outros pontos do planeta. São portais de entrada para os iluminados lemurianos e atlantes que vivem ainda em seus corpos na intraterra. Tá? É espalhado pelo planeta todo. Tá? Como é, agora é um ponto bem interessante, tá? Como é a procriação dos nossos irmãos da Terra interna, na quinta dimensão. Como é a procriação na quinta dimensão? Tá? Vamos lá. As crianças nascem de uma maneira diferente. Tá? Novas almas são agregadas na comunidade. Tá, queridos? Eles são como nós. Tá? Fisicamente falando, eles são como nós. Né? Tem os homens, tem as mulheres. Ok? Eles têm todos os órgãos que a gente tem. É a mesma coisa. Só que as crianças nascem de uma maneira diferente. Não é da mesma forma. Elas crescem de uma maneira rápida até certo ponto e depois começa a diminuir a velocidade. Passam muito tempo em cada fase da vida. Tá? Eles vivem milênios, né? Então, uma criança passa muito tempo em cada fase da vida. Por exemplo, na adolescência, né, passa muito mais tempo. Tá? Então, em cada fase da vida, elas passam muito tempo. Então, elas crescem de uma maneira rápida até certo ponto, depois elas começam a diminuir a velocidade. E passam muito tempo em cada fase da vida. A relação sexual é energética. Não é no contato físico, como nós. É energética. E existe a intenção de ter um filho. Intenção. Somente a intenção basta para ter o filho. Tá? Apenas a troca de energia dá uma satisfação muito grande. Dá a plenitude. É assim. Isso existe com aquela que são unidos em consciência. Então, aquele e aquela que são unidos em consciência,
tá? Existe uma troca de energia, de uma satisfação muito grande, da plenitude. E somente a intenção entre os dois basta para gerar o filho. Tá? Boa noite às pessoas que estão entrando, tá bem, gente? Gratidão pela presença de vocês. Gratidão. Então, isso existe com aquele e aquela que estão unidos em consciência. Tá? Isso se chama entrelaçamento energético. Então, é formado um entrelaçamento energético. É mais intenso que o contato físico, do que o toque. Eles não precisam do contato físico. Apenas o entrelaçamento energético é o suficiente. São energias do masculino e do feminino, tá? A criança nasce de um propósito. Então a criança nasce de um propósito, de uma intenção, de uma troca energética, que é chamado de entrelaçamento energético, tá? É como uma semente que deu fruto daquela intenção. É como se a criança se materializasse. Então eles materializam uma criança com a intenção, com o entrelaçamento energético. É como uma semente. É dessa forma. Não tem contato físico. E outra coisa, não existe processo físico. Então, eles se materializam quando estão prontos para se materializarem. A criança geralmente nasce desde o princípio, desde bebê, por assim dizer, para colher todas as experiências que isso pode dar. Então não existe processo físico, tá? A criança, ela não nasce dentro da barriga da mulher. Então eles, no entrelaçamento energético, é materializado lá um bebê. E aí tem um local lá, né, que ele cresce, que eles cuidam. É dessa forma. Então você vê quanto é maravilhoso isso. Você está na quinta dimensão, você consegue trabalhar as energias que existem ali para gerar um fruto, uma semente. E ali aquela semente vai desenvolver. E sua intenção basta. O entrelaçamento energético com aquele e com aquela que estão entrelaçados em consciência. É assim, queridos. Sintam em seus corações. Tá? A Márcia está comentando aí como no filme Júpiter Ascending. Por exemplo, Ascensão de Júpiter, né? Então, esse filme, eu acho que eu nunca vi esse filme, tá? Então, aí, se vocês, é uma dica que a Márcia deu, se vocês quiserem assistir, né? Para poder entender melhor essa parte, tá? E a Maria Helena está comentando, tá? É divino o entrelaçamento energético. Então, é isso, a gente está caminhando para isso. A quinta dimensão vai ser dessa maneira. A Marli está comentando que Ariel me disse isso. E eu disse, tá doido, anjo? Olha eu errada. Amém. É dessa forma, tá? Então é isso. E o ser que está ali, ele quer nascer desde bebê, para colher todas as experiências que isso pode dar, tá? Vamos para outro ponto. Como é a alimentação?
Como é a alimentação na quinta dimensão? Comem somente alimentos do reino vegetal. Comem somente alimentos do reino vegetal. Então, gente, eu não vou entrar nesse ponto, tá? Porque a live 65, que chama Verdade sobre os Animais e os Vegetais. Os animais não deveriam ser mortos. Esse é o título da live, tá? Não está ainda no canal do YouTube, mas está no Instagram e está no Facebook, tá? Foi no dia 5 de fevereiro. Então, quem quiser ver essa live, tá? Eu sugiro que veja, é só ir ali no Instagram, voltar ali até a live 65. A verdade sobre os animais e os vegetais. Os animais não deveriam ser mortos. Então, eles só comem alimentos do reino vegetal. Tá? Bom, queridos, então é isso. Qual a dimensão de Telos e Agartha? Telos está na quinta dimensão. Agartha é uma outra dimensão. Tá? Como é a materialização na quinta dimensão? Agora vamos entrar nesse tópico. Como é a materialização na quinta dimensão? É imediata ou precisa de um tempo? Depende. Tá? Se não existe energia suficiente, se não existe a frequência suficiente, não existe a materialização. É como aqui. É como aqui. Se você não colocou energia suficiente para materializar aquilo, você não materializa. Então você cria um vórtice, confia naquilo, acredita naquilo, não põe ansiedade, não põe pressão e confia que aquilo no devido tempo vai chegar. É a mesma coisa. Então isso acontece na nossa realidade também. É dessa forma. Se não existe energia suficiente, se não existe a frequência suficiente, não existe a materialização. Então é assim. Vocês já ouviram a lei do universo, né? Assim como é embaixo, é em cima. Ou assim como é em cima, é embaixo. Tudo é a mesma coisa. Na verdade, né, gente, não existe o em cima ou embaixo. É tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Existe o todo, né? Infinito, e tudo está dentro do todo. Então não existe o em cima ou embaixo. Né? Todos nós estamos dentro do todo. Por isso que tudo é espiritual. Né? Não existe o material e o espiritual. É tudo uma coisa só. O material também é espiritual. É tudo uma coisa só. Não tem nada separado. Está tudo dentro. Está tudo dentro. Tá? Tem coisas que se materializam rápido e tem coisas que se materializam mais lentamente. Às vezes você deseja um objeto e vem um pedaço, até vir tudo aquilo que você queria. Então, gente, eu vou entrar num ponto agora importante, tá? Porque acontece muito conosco isso. Então, vai ser um aprendizado grande. Tá? Então, vai criando condições para a materialização daquilo que você queria. Né? A materialização, às vezes, vem completa e outras vezes vem em pedaços. Isso quer dizer que você está no caminho certo. Né? Por exemplo, você quer aquele carro, né? Você viu um carro e fala, nossa, que carro, eu quero aquele carro. É o carro que eu quero. Mas aí vem outro carro. E isso quer dizer que você está no caminho. O vórtice está sendo criado para chegar àquele carro que você quer. Entende? Então, quando você deseja um carro, estou dando exemplo de um carro, tá? E vem outro, você está no caminho. Então, o universo te trouxe aquele para daí, na próxima vez, trazer o que você quer. Está no caminho. Então, é você se sentir alegre, feliz e grato por aquilo. Aí você está no fluxo. Agora, quando você reclama, você fala assim, ah, não, mas eu queria aquele carro, viu, esse não quero, tal. Ih, que coisa, pronto. Aí você está enfraquecendo o seu vórtice da materialização daquilo que você deseja, daquilo que você quer.
Então depende de você. É preciso compreender que você está no caminho. É estar alegre, feliz por isto, sustentar a energia, o querer, o foco, o vórtice, para aquilo chegar, pois está no caminho. É dessa forma. É como a Márcia está comentando aqui, manifestar e só agradecer o que já tem. A gratidão ajuda bastante a materializar aquilo que você quer. Você tem gratidão por que você já tem e por aquilo que está vindo para você. Tá? Então é preciso manter estimulação da energia para concluir a materialização. Então é preciso manter estimulação. Às vezes a materialização vem aos poucos, em partes. É assim. São frutos que já estão sendo apresentados a você. Então tem que prestar atenção. Trazendo momentaneamente partes daquilo que você quer. Isso é maravilhoso. Então tem que estar atento, consciente, enxergar isso com alegria, felicidade e entrar na gratidão. Para você manter o foco, para você manter a energia, estimular a energia, para que venha aquilo que você deseja, ok? A Maria Helena está comentando aqui, usamos esse voto de materialização e a energia que Jesus usava. É a mesma coisa. Só que ele, por exemplo, ele era tão limpo, né, da programação, né, que existe aqui, ele era livre dessa programação, vamos dizer assim, que ele era um fio condutor, né? Quando a pessoa chegava até ele, a pessoa já estava pronta para ser curada, porque ela que procurou. Ele nunca curou ninguém, tá? As pessoas iam até ele e acreditavam que iam ser curadas. Ele só pegava a energia do éter e passava para a pessoa. E ele acreditava que a pessoa ia ser curada. Então, a ele era só um fio condutor. Então, ele já trazia isso nele. Então, ele via a pessoa curada. Pronto. Só que a doença da pessoa não cura e não cura para sempre. Não é isso. Porque a doença, o que causa doença são problemas emocionais. São questões emocionais. São energias que a pessoa tem ali que estão reprimidas, né? Situações que aconteceram que a pessoa não liberou aquela energia, não liberou aquela situação, então aquela repressão ali de energia vai criando sintomas até virar doença. Então, quando Jesus curava ali a pessoa, ela curava a parte física da pessoa. A parte emocional é a pessoa que tem que curar. Né? Então, ele fazia ali, a pessoa chamava de milagre, mas não é milagre. Nós podemos fazer isso. Se você se limpar, né, da programação, né, tirar as crenças, né, você está equilibrado, você finalizar, né, as suas questões, você acreditar, você é um curador também. Né? Quem traz energia crística com ele é um curador. Tá? Então, o que ele fez foi um exemplo para nós. Ele deu exemplo. E ele falou, o que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Então, ele foi para a gente um exemplo. Tá, queridos? Então, ele fazia isso, e nós, quando chegarmos nesse ponto, poderemos fazer. Estarmos ancorados com a energia crística. E acreditando em nós, que nós somos a própria consciência suprema, a própria fonte, o próprio todo, tendo uma experiência humana. Você precisa saber quem você é. E ele sabia quem ele era. E ele falava, eu e o Pai somos um. Quem é o Pai dele? É o eu superior dele. E quem é o eu superior dele? Sananda. Ele sabia. Eu e meu Pai somos um. E depois que ele passou pelas iniciações que ele teve,
que eu falei aqui, que ele teve no Egito, em vários lugares, teve iniciações, ele veio livre de programação, isso facilitou, era a missão dele. Ele não tinha karma. Ele veio livre de karma e livre de programação. Então, quando ele era criança, ele foi educado pelos essênios. E os essênios, eles são puro amor. São descendentes de Moisés, né? De Essém. Essém, que era o discípulo de Moisés, que quando Moisés fez a passagem no monte, esqueci o nome, né? Monte Nebo, me parece, ele entregou para Essém tudo que ele tinha escrito, os 4 primeiros livros ali, né? Como ele tinha escrito. E ali, de Essém, surgiu os essênios. E eles são puro amor. Então, quando Jesus teve iniciação com eles, desde menino, né? Ele aprendeu a primeira coisa, que ele era uma parte da fonte divina. Que ele era o próprio Deus encarnado, que ele era o todo, vivendo uma experiência humana. E ali ele pegou as escrituras. E ali ele pegou as escrituras limpas da época e estudou as escrituras. Estudou, reestudou, praticou. Como ele era livre de programação e ele não tinha karma, ele entendeu aquilo de tudo. Não como a gente leria isso, mas aquilo estava nele. E foi só uma lembrança. Por isso que ele, com 13 anos, ele já conversava, né, com os fariseus, com aqueles seres lá, e falava que aquilo não era verdade, porque a verdade estava dentro dele já. Ele tinha a verdade universal dentro dele, ancorado ali. E por isso que ele sabia. E ele sabia que os outros não sabiam, porque os outros estavam dentro da programação. Ele não estava. Aí depois, aos 13 anos, ele foi para o Egito, foi para a Grécia, teve com Tote, né? Teve com esse povo todo, teve com Serapis Bey. Ele foi iniciado nas grandes escolas de mistérios. E aí ele voltou depois, né, para poder fazer o trabalho dele. E ele viu que era a hora dele. Eu e meu pai somos um, agora é hora de fazer os negócios do meu pai, de Sananda, que era ancorar a energia crística no planeta. E ele fez a missão dele. E nós podemos fazer. Eu falo, nós somos a segunda vinda da energia crística. Começou com ele. E nós estamos aqui para continuar, para finalizar isso. É isso, queridos. Sintam isso em seus corações. Vocês não estão aqui por acaso. E nem todos que vão chegar aqui. Então a energia crística é isso. É o amor, é saber quem você é. Eu sou a luz. É por isso que ele falava. Eu sou o caminho. Você também é. Eu sou a verdade. Você também é. Eu sou a vida. Eu sou a luz. E você também é. Porque ele trouxe isso dentro dele. Eu sou o caminho, a verdade, a vida e a luz. Porque ele sabia da verdade que tinha dentro dele. Então, é como se ele falasse assim: eu sou o caminho, você também é. Eu sou a verdade, você também é. Eu sou a vida, eu sou a luz, você também é. Então, quando a gente ancora a verdade que tem dentro de nós, nós somos isso. Então, eu preciso estar consciente disso, eu preciso buscar a verdade dentro de nós. Nós somos a segunda vinda da consciência crística. E não é que ele vai voltar, ele não vai voltar, ele nunca foi. A consciência crística está aqui. A gente tem que acessar isso dentro de nós. Não está fora, está dentro de nós.
Então a segunda vinda dele é isto, é a gente ancorar o Cristo em nós. Ancorar e reverberar para tudo à nossa volta. É preciso acreditar nisso, para você ancorar isso e trazer para o seu campo. Sinto em seus corações, queridos. Sinto. Ele veio, fez a parte dele. E nós estamos aqui. Para vocês terem uma ideia, a maioria de nós, tá? Depois que ele veio, até hoje, encarnou mais ou menos 15 vezes. 15 vezes. Para poder sustentar a energia crística. E fizemos isso em várias vidas nossas. E estamos aqui novamente. Agora é para finalizar isso. Sinto em seus corações, queridos, é isso. É o amor incondicional. É você saber quem você é e saber que o outro está fazendo o melhor que ele pode. E o outro também é Deus, como você. O outro também é a fonte, como você. Cada um está no momento. E só de você estar consciente disso, você, em seu campo, já é um curador. Então ele tinha consciência disso. Então ele não foi atrás de ninguém e bateu no falou assim, vem cá que eu vou te curar. Ele nunca fez isso. É porque você entrar no livre-arbítrio e o mestre não faz isso. A pessoa tem que estar pronta, a pessoa está pronta. A gente está tentando reconectar, tá? Voltou aqui, tá? No Facebook. Então aquela mulher que tocou nas vestes dele, ela sabia que se ela tocasse, ela seria curada. Ela acreditava nisso. Então é isso. Então vai chegar um tempo que muitas pessoas vão buscar a cura. E nós temos que estar prontos para ajudar. Mas a pessoa tem que buscar. Tá? Então vamos seguir aqui, queridos, tá bom? Vamos ver onde eu parei aqui. Esse assunto é muito lindo, né? Então tá, eu estava falando sobre como é a procriação, tá? Então estava finalizando. Então, a procriação não, já tinha passado a procriação, estava em materialização. Que a materialização, você vem trazendo ela momentaneamente, partes daquilo que você quer, até você chegar na materialização. Dei o exemplo do carro, tá? E então, às vezes a materialização vem aos poucos, vem em partes. São frutos que já estão sendo apresentados, então é preciso estar consciente e saber disso, ok? Como é o trabalho deles? Como na quinta dimensão eles trabalham? Eles não são escravos do trabalho. Não precisam trabalhar para comer. Eles fazem aquilo que gostam, que traz prazer, alegria, felicidade, bem-estar. Então eles não são escravos do trabalho. Eu não vou aprofundar nisso, tá? Porque a live 68 e 69 é sobre isso. Essas lives sobre, assim, a verdade sobre o trabalho escravo. A humanidade não tem noção que está sendo usada e o que fazer para se libertar disso. Parte 1 e parte 2. A parte 1 foi no dia 4 de março e a parte 2 no dia 11 de março. Tá? Então a live 68 e 69. Tá? Eu peço até a Bianca, tá? Se ela estiver aí, para ela colocar aí, tá bom? A live 68 e 69. Porque fala sobre isso, tá? Eles não são escravos do trabalho, eles não precisam de trabalhar para comer, e eles fazem, na verdade não é um trabalho, eles fazem aquilo que eles amam fazer, que traz prazer, alegria, felicidade, bem-estar, paz, amor, é isso. E quando eles não querem mais, eles fazem outra coisa, aí chega outro, é assim. Então nessa live eu falei bastante sobre esse assunto, tá? Então não vou aprofundar aqui, tá bom? Vamos aqui em outro tópico, tá? Qual será o momento do encontro deles
com a humanidade. Qual o momento do encontro deles conosco? Resposta. Alguém tem ideia qual vai ser o momento? Alguém se arrisca a responder? Vamos ver se alguém se arrisca. Qual vai ser o momento do nosso encontro com os nossos irmãos da Terra interna? Ninguém quer arriscar, então vamos lá. A resposta é a frequência. Tudo é frequência. A resposta é frequência. Quando a humanidade estiver na mesma frequência deles, é que serão capazes de interagir. Não tem como, não tem outra maneira. Não existe outra maneira. Tá? Não existe outra característica, é a frequência. Tem que estar na mesma frequência. Muitos irão interagir antes do que outros, porque esses já irão estar na frequência. Então não vai acontecer de uma vez, né? A humanidade toda não vai de uma vez para a quinta dimensão. Então as pessoas que foram atingindo a frequência para se comunicar com eles, eles vão procurar a pessoa. Você vai receber um e-mail, você vai receber um telefonema e eles vão marcar um encontro. Porque você estando na frequência deles, você já vai ter capacidade de vê-los. Você vai ter capacidade de vê-los. Tá? A Lúcia Souza está comentando, logo, já estão aqui, mas a maioria não tem condição de vê-los. Tá? Tem que estar na mesma frequência. Por isso que muitos irão interagir antes do que outros. Porque cada um está no momento do seu caminho, né? Então uns vão atingir a frequência ideal primeiro do que outros, e está tudo certo. Que uns vão seguindo de caminho, orientação para outros, uns vão puxando outros, é assim mesmo. E outros que estão na frente vão puxando aqueles. É dessa forma, tá? Então, gente, a frequência que faz com que pessoas não os vejam e nem vejam os portais, as entradas para a Terra interna, como eu já falei, tá? O que faz também que as pessoas não consigam interagir com as energias que chegam em Gaia todos os dias. Chegam as energias em Gaia todos os dias. E como você não atingiu a frequência, você não consegue interagir com as energias. Tudo é frequência. Tudo. T-U-D-O é frequência. E o que fazer para atingir essa frequência? O que fazer? Expansão de consciência. Expansão de consciência. Não tem outra coisa. É expandir a consciência. Vocês que estão aqui estão expandindo a consciência. E os outros que vão chegar. É isso. É isso. Tá? Nós já estamos chegando no final da nossa live, tá, queridos? Chegar a um outro ponto aqui. Qual a necessidade desse encontro deles com a humanidade, com os da Terra interna? Qual a necessidade do nosso encontro com os seres da Terra interna? Vamos lá. Porque sempre foi assim, queridos. Fazemos parte uns dos outros. Somos um. É frequência. Tá? Nós nos sentimos separados deles, os da Terra interna, mas não somos. Nós não lembramos disso. Todos fazem parte de nós e nós de todos.
Por isso que fala que nós somos um, mas nós não nos lembramos disso no momento. Tá? Todos nós aqui em Gaia, seja na superfície ou na intraterra, fazemos parte do um, fazemos parte dos pleiadianos, dos arcturianos, dos sirianos, dos andromedanos, de todos eles. E eles fazem parte de nós e nós deles. É sim, nós somos um. Eles são nossa família. Nós só nos lembramos disso. As pessoas não se lembram disso, acham que são separados. Acham que só existe a terra que tem vida. É porque isso foi plantado. E ainda muitas pessoas acreditam isso como uma verdade. É uma ilusão. A verdade é essa daqui, sintam em seus corações. Por isso que nós somos um, nós somos parte de pleiadiano, de arcturiano, de siriano, de andromedano, de alfa centauriano, dos oriones, né? Dos sirianos, de todos. E eles também. Então, a necessidade não é que é necessário, e é automático. Quando você vai levando a frequência, o universo vai te entregando aquilo que ressoa mais com você. É dessa forma. A Marli está comentando. Quanto amor, são lindos a maneira que olham para a gente. Diz tudo. A Lúcia está comentando. Amar, perdoar, buscar conhecimento, né? Na verdade, em especial conhecer a nós mesmos. Esse é um bom caminho, a nossa elevação de frequência. E isso é dessa forma. A Márcia está comentando. Sempre ter ametista quando dormir, é o que ela usa. É sim, sempre tem uma ferramenta, né, que nos ajuda, essas conexões. Tá? Então, eles fazem parte de nós e nós deles. Não existe divisão. Nós vivemos aqui e eles lá. Nós somos um. Sempre estivemos juntos, sempre estaremos juntos. Tá? O fato de nos encontrarmos, de um dia estarmos na casa deles e deles estarem na nossa casa, olha que maravilhoso, é somente frequência, é somente frequência. Um detalhe dessa frequência, mais nada. Quando isso acontecer, nós vamos sentir isso, que sempre estivemos juntos, nós vamos sentir, nós vamos lembrar. Nós vamos nos sentir à vontade com eles. E eles irão sentir à vontade conosco, né? Imagina que delícia isso. A gente reunido com eles, e eles contando a experiência deles, nós contando a nossa, e eles trazendo toda a tecnologia deles. A frota prateada, que eu posto mensagens da frota prateada, pertence a eles. Eles têm naves. E no Monte Shasta sempre tem ali a formação de nuvens, né? Aquelas nuvens cônicas. Sempre tem naves ali entrando e saindo do Monte Shasta. Eles fazem conexão com o sistema solar. Eles têm toda essa interação. Então, eles têm tecnologias para trazer para a gente ensinar os montes. É maravilhoso isso. Maravilhoso. Tá? Vamos entrar na parte final agora, tá, querido? Esse momento é fantástico. Tá? Esse momento é algo esperado, não só por eles, mas por todos os seres de luz que já há tanto tempo trabalham nessa galáxia. Há tanto tempo trabalham, estão conosco. As energias que estão à nossa disposição, de todos em Gaia, são tão amorosas, são tão bondosas, são tão generosas. Se nós pudéssemos vê-las, né, como eles a veem, iríamos poder sentir a plenitude do amor. Então, eles conseguem ver as energias que entram em Gaia. Tá?
Então, assim, essas energias que chegam através da luz, que banha todo momento nesse lindo planeta, né? Mesmo que não possamos vê-la ou senti-las completamente, acreditem, pois os nossos corações estão sinalizando que isso tudo é verdadeiro. Essas energias vão mudar tudo aquilo que existe, vão mudar tudo aquilo que existe, e serão mudanças benéficas. As pessoas acham que poderá haver dor no caminho, mas a dor não existe. A dor é uma ilusão. A dor é uma ilusão. A dor é o apego a coisas, pessoas, situações. Toda dor é gerada por apego. A dor por si só não consegue existir. Quando o coração assume o controle, ele sabe o que fazer. Quando o coração está no comando, não existe dor. Não existe espaço para a dor. Então, coisas, pessoas e situações irão sair da vida das pessoas. Faz parte dessas mudanças. Mas elas serão benéficas. Serão o caminho para que as pessoas consigam expandir a consciência que está adormecida, a consciência que está esperando para ser usada, para ser um portal de luz na vida de cada um. E isso será presenciado e será maravilhoso. Não se apeguem a situações que acenam com o medo, sendo que o amor é verdadeiro. O amor é a única energia que realmente existe, é a única. Por isso, entreguem completamente ao fluxo. Tá? Não façam resistência àquilo que está saindo de vossas vidas. Não façam resistência. Se entreguem ao fluxo, a esse maravilhoso rio que nos conduz sempre para um caminho melhor e mais fácil. Nós estamos no momento da virada. Precisamos ter consciência disso, tá, queridos? Que nós fazemos parte dessa virada. Nós, como eu falo, a transição planetária é nós que fazemos. É cada um de nós que fazemos. O despertar, a expansão de consciência, é a transição planetária. Cada um de nós fazemos a nossa parte e aí mudamos tudo. É dessa forma. Nós não somos espectadores, tá? Não somos. Os nossos pensamentos e sentimentos fazem parte de todas as ferramentas que são importantes para esse momento. Tenham consciência disso. Precisamos ter consciência da nossa responsabilidade. Tá? Então, queridos, é preciso ter consciência dos nossos irmãos da intraterra. Que eles existem, estão querendo contactar conosco. Temos que expandir a consciência. Né? Sair do desapego e sintam em seus corações. Então, os nossos irmãos da intraterra, os irmãos galácticos, os anjos, os arcanjos, né? Não são os nossos salvadores. Não são responsáveis por nada. Nós somos os responsáveis. Nós somos seres de luz que estamos aqui para fazer uma determinada missão. E ela está sendo feita dia após dia, sentimento após sentimento. Tá? É isso, é através de cada um de nós. E sabendo de nossa responsabilidade, a nossa missão poderá ser feita de forma mais rápida. Não existe um Salvador e nem vai chegar. O Salvador somos nós mesmos. Nós fazemos parte do show. Nós.
Nós somos quem nós estávamos esperando, cada um de nós. Você é quem você está esperando. Esse é o grande reencontro, o reencontro com você mesmo, com o seu eu divino que está dentro de você, que mora no seu coração. Então é esse o objetivo dessa vida. É unificar com o nosso eu divino, com o Deus interior que está dentro de nós. É dessa forma. E aí, expandindo a consciência. E assim é, queridos. E assim é. Então hoje eu falei o que tinha que ser falado, o que era para falar e o que teve frequência para falar. Né, queridos? E eu agradeço pela presença de cada um que está aqui, de todos que vão chegar. E que esse momento seja um momento de divisor de águas na vida de cada um. Que vocês, assim, saibam quem vocês são. Os seres maravilhosos que são. E o poder e a capacidade que cada um tem de transformar. Tá? E eu me coloco à disposição aqui para ajudar quem sentir. Tá? Eu estou a serviço no cumprimento do meu divino juramento, colocando-me à disposição para conduzir você em segurança até suas próprias descobertas. Tá? Em amor, luz, paz, unidade e gratidão. Gratidão, família querida, por essa egrégora de luz e de amor. Estamos juntos nesse caminho. E lembre-se disso. Eu sou o caminho, você também é. Eu sou a verdade, você também é. Eu sou a vida, você também é. Eu sou a luz e você também é. Gratidão, gratidão e gratidão. Beijos, queridos. Tenha uma ótima noite, uma linda semana e até semana que vem com mais um assunto de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Beijos. Até. Gratidão, gratidão e gratidão. De coração. Até, queridos.